Eu queria então agora compartilhar com vocês algo da palavra de Deus que se encontra lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. E eu queria justamente falar um pouquinho sobre esperança, né? Nesses dias tão desafiadores que a gente tem vivido, como pessoas, né? Talvez na história da humanidade a gente não se viu falar de uma situação tão crítica que foi essa questão desse vírus. Aconteceram outros momentos assim na história da humanidade, mas eram situações localizadas, né? Então, quando teve lá aquela febre espanhola lá, não é, que era localizado. Você tinha uma situação, às vezes até de conflito, está numa região, né? Esse vírus não. Esse vírus pegou o mundo inteiro, e cada um de uma forma, não é? Então, realmente é um momento diferente. Eu sempre via os japoneses são muito regrados, né, em andar com máscaras, né? Lá um japonês estava gripado, lá no Japão o pessoal andava de máscara. Falei, mas ficar andando de máscara é um negócio tão meio ruim, né? E agora a gente teve que acostumar. Agora a gente não tira mais a máscara, né? Às vezes você vai em algum lugar, daqui a pouco você esquece, tem que voltar a pegar a máscara. É um negócio, então, novos tempos. Bom, Apocalipse, capítulo 1, vamos ler aí, do versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto.
Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Pai amado e querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra nesta manhã. Eu peço que o Espírito Santo do Senhor ministre a cada um de nós a porção necessária aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse livro do Apocalipse é um dos livros mais comentados. E é um livro também que tem gerado muitas interpretações sobre a escatologia bíblica ou a doutrina das últimas coisas. O número 7 também ele assume um profundo significado no Apocalipse, e ele ocorre aqui 52 vezes. O Apocalipse é um livro singular. E esse tipo de literatura era chamada de apocalíptica, como por exemplo o livro de Daniel e o livro de Zacarias. E por causa desses simbolismos que tem no livro, é também motivo de várias abordagens de interpretação da comunidade cristã. E tem diferenças entre si. Cada um interpreta, são várias interpretações escatológicas dentro do livro do Apocalipse. Mas seja qual for a posição adotada, qual linha, né? Pré-milenista, amilenista, pós-milenista, tem todas as linhas possíveis. Nós devemos dedicar a nossa atenção no nosso preparo pessoal para a segunda vinda e o seu reino eterno. Independente da posição que a pessoa adote no livro do Apocalipse. Eu sou amilenista, a igreja vai passar pela tribulação, a igreja não vai. Não importa. Você tem que se preparar para a segunda vinda do Senhor, não é? A data do livro do Apocalipse, ela não é exata, mas ela fica aí em torno do ano 90 e 95 da nossa era. E no caso do livro do Apocalipse, é registrado o nome de João, que é o mesmo autor do Evangelho de João, que leva o seu nome. Nessa época que é escrito o livro do Apocalipse, o imperador que está em exercício é Domiciano, que ele governa ali de 81 a 96, é o imperador. E alguns atribuem até uma data anterior ao livro do Apocalipse. Alguns colocam durante a perseguição de Nero aos cristãos, quando a igreja estava iniciando ali, após o incêndio de Roma, no ano 64 da nossa era, quando Roma pega fogo e Nero culpa os cristãos também sobre essa questão. Mas essa data de 64 não tem muita força, fica mesmo o ano de 90 a 95 da nossa era. Outro fato que a gente tem que levar em consideração naquele contexto, no contexto do Apocalipse, era o posicionamento também dos imperadores romanos em relação à fé cristã. Alguns imperadores, após a sua morte, foram considerados divinos. E isso é um problema para a fé cristã, não é? Outros ainda em vida começaram a inscrever nas moedas o título de Senhor e Deus nas moedas. E também naquele período ainda da igreja nascente, começa-se também o início do culto ao imperador, o que traz também um grande desafio e uma enorme pressão sobre a vida da igreja, né? O fato dos cristãos não se dobrarem perante um imperador ou deixar de adorá-lo, isso trouxe muitas consequências para os cristãos. A igreja primitiva passou por uns momentos difíceis, vários momentos difíceis. Algumas pessoas falam assim: eu queria voltar à igreja primitiva. É que não sabe essa parte. A igreja primitiva, o pessoal conhece só o lado dos atos do Espírito Santo, não é?
os milagres, as coisas que aconteciam. Mas tem o outro lado da perseguição. Tem o outro lado do sofrimento. Teve o outro lado da morte de mártires cristãos, não é? O livro trata sobre a revelação de Jesus Cristo. E começa aqui, interessante, porque fala assim, no capítulo 1, no versículo 1 aqui, revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quando fala aqui, revelação de Jesus Cristo, é que Deus tem uma mensagem, Ele quer revelar, Ele quer mostrar alguma coisa, Ele quer ensinar o seu povo. E essa carta aqui, ela é endereçada, né, às 7 igrejas da Ásia, como eu já mencionei. E o que significa essa revelação de Jesus Cristo? É descortinar, é revelar, é mostrar a pessoa de Jesus com o propósito de mostrar aos seus servos coisas que deveriam acontecer. Ele diz aí no versículo 1, não é? As coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João. A despeito do momento muito difícil, do sofrimento, também o livro, no versículo 3, ele diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. São bem-aventurados aqueles que leem, são bem-aventurados aqueles que ouvem, e são bem-aventurados aqueles que guardam a palavra da profecia. Deus quer revelar alguma coisa. Literalmente, Deus quer tirar o véu no livro do Apocalipse, quer ensinar, quer nos mostrar, quer revelar aos seus servos. Diz aí no versículo, como eu disse no versículo 3, literalmente, Deus quer comunicar alguma coisa. Uma coisa interessante aqui também é a palavra conhecer, que está aqui no versículo 3. Versículo 1: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. Na Nova Almeida atualizada, né, está conhecer. Na revista e atualizada como notificar. E esta palavra, ela é importante, essa palavra conhecer, porque no grego significa o seguinte: é guiar, é orientar, é indicar, é mostrar, é ensinar por símbolos. Por isso que o livro do Apocalipse tem muitos símbolos. Então o propósito de Deus é mostrar alguma coisa. Ele quer guiar o seu povo, Ele quer orientar. Deus nunca vai deixar o seu povo sem orientação. Então o livro do Apocalipse é isso, olha, Ele quer mostrar alguma coisa. Ele diz aqui, enviando o seu anjo, que deu a conhecer a seu servo João. Ele quer dar uma orientação. O que o Senhor quer mostrar, né? E no meio de tanta perseguição, no meio de tanta luta, no meio de tanta opressão, ao imperador romano, a Roma oprimindo os cristãos, a igreja nascendo, os irmãos sendo perseguidos, não poderiam se reunir com tanta liberdade, principalmente quando começa essa questão do culto ao imperador. Tudo isso são situações que oprimem a igreja. As heresias que vão surgindo, os falsos mestres que querem entrar na vida da igreja. Deus quer orientar a igreja no meio de tudo isso. Diz aí no versículo 4, as igrejas que estão precisando de uma orientação. E ele diz aqui algo interessante, né? Que ele quer orientar quais são as igrejas. Versículo 4: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele quer mandar uma orientação para essas igrejas. É lógico que agora a gente traz isso aplicando para os nossos dias de hoje, né? E daqui a pouco a gente vai fazer essa aplicação. O que mais que ele mostra aqui? No versículo 5 e versículo 6, ele diz o seguinte, versículo 5: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai.
A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Deus quer mostrar, primeira coisa, queridos, Ele nos ama. Aquele que nos ama, João está registrando aqui, além de revelar a pessoa de Jesus Cristo, Deus quer mostrar que Ele ama a sua igreja, Ele ama o seu povo, a despeito da perseguição, a despeito dos problemas, a despeito de tudo aquilo que se enfrenta. Deus ama o seu povo. E isso é importante pensarmos, não é? Eu estava vendo agora, todos vocês têm acompanhado o que tem acontecido lá no Afeganistão. Muitos cristãos sofrendo e tentando sair do país. Houve uma organização, através de um jornalista nos Estados Unidos. Ele começou a fazer uma campanha e conseguiram levantar alguns milhões de dólares. E eles então fretaram vários voos para retirar os cristãos do Afeganistão. E foram 10, 15 voos para tirar as pessoas, né? E ali entrou cristão, não cristão, muita gente. Só que eu também fiquei sabendo que tem alguns cristãos que não conseguiam chegar ao aeroporto, porque até mesmo, né, a embaixada americana, e tem um grande volume de americanos no Afeganistão, e disse que muitos dos irmãos não conseguiram. E aqueles que não conseguiram foram para as montanhas. Então muitos estão escondidos. E aí a gente fica pensando assim, né? Deus está ali com eles. Temos orado pela misericórdia do Senhor para cuidar dos nossos irmãos. E possivelmente muitos deles vão enfrentar a morte. Uma realidade difícil, porque não vão conseguir sair do país. Mas Deus quer mostrar que Ele nos ama, mesmo no meio da opressão, da dificuldade. Ele não somente nos ama, Ele nos comprou. Diz que pelo seu sangue, hoje nós vamos celebrar a ceia, pelo seu sangue nós fomos comprados. Ele nos libertou dos nossos pecados, diz o texto. Ele nos ama, Ele nos comprou e Ele nos libertou. E mais ainda, João segue ainda dizendo o seguinte: olha, Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Isso é importante, queridos. Você que está nos assistindo, ouvindo, Deus te constituiu para um reino e sacerdote. Não perca isso. A gente não pode perder essa perspectiva de que nós fazemos parte de um reino. Nós temos dupla cidadania: a cidadania terrena e a cidadania celestial. Dupla cidadania. Você tem passaporte seu e tem dupla cidadania, ok? E o nosso alvo agora qual é? É servi-lo e adorá-lo. No versículo 7 diz assim que eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. A revelação de Deus para a sua igreja e para aqueles dias de João era de que um dia, a despeito da perseguição, a despeito da luta, da dificuldade, da opressão imperial, da opressão de governo, todos o verão retornar. Ele diz aí no versículo 7, eis que ele vem e todo olho o verá. Queridos, uma coisa que a gente precisa também, né, não é o tema aqui, mas a gente precisa entender que nós estamos aqui de passagem. Ninguém vai ficar para semente. E nós precisamos viver a nossa vida nessa perspectiva. Ninguém quer, né, vou pular na frente do carro para morrer. Não é isso. Mas a gente precisa ter essa perspectiva de que o máximo que a gente dura aqui é 80, 90 anos. O que é 80, 90 anos diante da eternidade? Então nós precisamos ter essa visão de que apesar de toda a luta, de toda a dificuldade, Jesus vai voltar. E ele diz aqui, eis que ele vem, Maranata, ele voltará.
E talvez o que nós talvez tenhamos perdido um pouco essa dimensão é de que se ele não voltar, nós vamos. Tem essa também. Não, eu vou ficar até Jesus voltar. Não, mas se você for antes. E se eu puxar hoje aquela ficha, sabe aquela ficha que puxa? Hoje é esse aqui. Não tem jeito, né? A última palavra não é do Senado romano. A última palavra não são dos imperadores. A revelação de Deus para a sua igreja é que não existe outro soberano. O que ele diz aqui, né? Nesse versículo que eu gostei demais, versículo 5: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Não existe nenhum, seja lá ditador, presidente, ministro, não existe ninguém maior do que Jesus Cristo. Ele é único. Ele é o soberano dos reis da terra. Se você visitar a lápide, né, aonde estão os grandes ditadores, os ossos deles vão estar lá, se não foi cremado. Se você visitar o túmulo de Jesus, ele está vazio. Ele está vivo. Ele é o único soberano. Os ditadores podem pensar o que quiserem. As ditaduras podem fazer o que quiser. Eles não vão parar a igreja. E eles não vão conseguir calar o povo de Deus. Eles não vão. As ditaduras não conseguem fazer isso, porque o Senhor é soberano. Ele diz o seguinte, né? Versículo 8: eu sou o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Eu sou o Ômega, a última letra do alfabeto grego. Eu sou o Alfa e o Ômega. Ele diz: aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Queridos, nós precisamos entender essas coisas. Você não vive, você não serve a um Deus morto. Você não serve a um Deus fraco. Você não serve a um Deus que está dormindo, como diz lá nos Salmos. Ele não dorme. Ele é um Deus vivo. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Eu sou o que sou. Quando o faraó lá, o Moisés disse: o que eu vou falar para o faraó? Você fala para ele que eu sou o que sou, te mandou. Que eu sou o que sou, te mandou. Esse é o nosso Deus. Ele pode ir com a gente para a fornalha, nos livrar da fornalha. Se ele nos livrar também, nós vamos estar com ele. O que diz o apóstolo Paulo? Falou: olha, para mim, morrer é lucro. Se eu morrer, eu vou estar com ele. Se eu não morrer, eu vou continuar. Vocês vão continuar me ouvindo aqui. Essa é a visão de Paulo. Agora, lógico que essa mensagem tem um preço. Essa mensagem que está na boca de João tem um preço. Versículo 9. Ele é o líder da igreja, idoso. Aquele ancião está proscrito, está fora do convívio dos irmãos, fragilizado, banido na ilha de Patmos. Está preso por quê? Por causa da mensagem do Evangelho. E ele diz que no meio de tudo isso, das dificuldades, ele diz que se achou em espírito no dia do Senhor. E ele tem uma visão então espetacular. A voz é forte, é como uma trombeta. E ele registra tudo isso. E o Senhor fala: registra tudo que você está vendo e manda para as igrejas, do versículo 12 até o versículo 16. E ele, quando ele diz aqui no versículo 12: quando eu voltei para ver quem falava comigo, ele foi uma visão tão espetacular que no versículo 17 ele diz assim: quando eu vi, eu caí como morto. Tamanha era a visão de João. Era espetacular. E ele diz que a presença de Deus, aquela visão foi tão grande que João cai como morto. O coração daquele homem já fragilizado pelo tempo não aguenta. A visão não é algo comum. Não é... Eu queria resistir, mas tem pessoas que falam que vê Deus toda hora. Gente, quem vê Deus muda.
Quem vê Deus muda. Nesse negócio, eu vi Deus, cuidado. Esse negócio, não, eu fui ali que eu vi Deus. Não é assim não. Quando a gente vê Deus, a gente muda. Quem entra na presença de Deus não vai sair da presença dele do mesmo jeito que chegou. Para bem ou para mal. Não tem como. E João cai como morto. É um Deus que está presente. Ele cai. E quando ele cai, versículo 17, ele como morto, ele diz, caído ali, aquele corpo fragilizado, aquele ancião, aquele líder da igreja, uma mão é colocada sobre ele. Ele sente uma mão, a mão direita sobre ele, dizendo assim: João, não tenha medo. Oh, aleluia. Você não precisa ter medo, meu irmão. Você não precisa ter medo, minha irmã. Se você tem andado com Jesus, não tenha medo. A despeito de todas as coisas, não tenha medo. Aquela mão se coloca sobre João e diz: João, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. E ele declara para João, ele diz assim: olha, eu tenho as chaves. Eu tenho a chave da morte e eu tenho a chave do inferno. Queridos, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. Entenda isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quando você entende uma porta, a gente fica pensando, o que é uma porta, né? Só para a gente sentir figurado. A porta, ele diz assim, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O que isso significa? Que a igreja está empurrando essa porta. A igreja está abrindo essa porta. Essa porta não está resistindo à pressão da igreja. Pensa nisso. Não é o inferno que vem contra a igreja, é a igreja que vai. É a igreja que avança. Jesus disse: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Significa que a igreja está entrando, está tomando terreno, está limpando, está libertando. Esse é o papel da igreja. E aí a palavra diz aqui: não tenha medo. Estive morto, mas agora estou vivo. Estou vivo pelos séculos dos séculos, ele diz. João vê 7 candeeiros de ouro. Eu vou me apressar aqui. Esses 7 candeeiros de ouro é Jesus no meio da igreja. As vestes talares é a sua majestade. Cabelos brancos representando a eternidade. Os olhos de fogo é como quem vê todas as coisas do conhecimento. Os pés como bronze é a estabilidade. São todos adjetivos relacionados à pessoa de Jesus Cristo. João vê, registra tudo e envia para as igrejas. 11 vezes aqui aparece o número 7, que é o número da perfeição. A ideia de algo completo, total, de uma ação plena de Deus, da sua revelação completa. O que isso significa para mim e para você? O texto abre dizendo que o Senhor tem uma mensagem para a igreja. Deus tem uma mensagem para você. Nós como corpo, como família, como igreja, estamos passando por transformações, não é? Não foi só a transformação, a renovação do nosso prédio, mas uma renovação na igreja. Nós estamos orando porque vamos passar por algumas transformações na igreja. Queremos novos desafios. Mas Deus tem uma mensagem do coletivo, mas Ele tem uma mensagem individual para a sua vida. Ele diz: João, notifica, registra. E essa mensagem que Deus tinha para João é uma mensagem que Ele diz: olha, é para orientar. Deus quer guiar, Deus quer mostrar, Ele quer ensinar. Saiba de uma coisa, Deus não terceiriza.
Ele é pessoal, é um Deus pessoal. Por isso que você não precisa atrás de A, B ou C. O que Deus tem para falar comigo através do fulano A. Não, Deus ele é pessoal. Deus fala com você na sua palavra. Ore, fale com Ele. Tem algo para você aqui. Senão a gente não tem como pregar. Então, busque em Deus. Procure saber o que Deus tem para você, o seu envolvimento, os seus dons, os seus talentos, o que Deus quer usar na sua vida. Deus ele é pessoal, Ele tem algo para você, tem um propósito para você dentro desse projeto do seu reino. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. No mínimo, você é um sacerdote ou uma sacerdotisa diante do Senhor. Ele tem algo para você. Outra coisa, Ele te ama. No versículo 5 ele diz, você precisa saber disso. Ele ama você. Mesmo no meio, sabe, quando a gente enfrenta as lutas, as dificuldades, né? Nós enfrentamos momentos difíceis na nossa vida. Particularmente a nossa família enfrentou também esse momento agora no mês de julho. Mas não pode se perder a percepção de que Deus nos ama. Ele continua nos amando, principalmente nesses momentos, através das pessoas, através de atos de carinho, através de atos de cuidado. Ele nos ama, Ele ama você, em Jesus Cristo, morreu por você, o seu projeto de vida passa por Ele, Ele faz parte, você faz parte de um reino que pertence a Ele, nós somos os seus súditos. Ele nos libertou, Ele nos amou, Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Você precisa parar para ouvi-lo. João, na ilha de Patmos, ouviu Deus. Essa pandemia fez a gente parar para ouvir muita coisa. Deus quer falar com você. Centralize a sua vida nele e na sua palavra. Outra coisa, João caiu como morto. O que eu entendo aqui? Primeiro, foi reflexo da visão. Segundo, é uma entrega total, incondicional. Entregue-se a Deus, renda-se a Ele. Não fique postergando. Amanhã eu vou entregar, amanhã eu vou fazer. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe qual é a última vez que a gente vai conseguir andar. A gente não sabe qual é a última vez que a gente vai conseguir falar. A gente não sabe. Uma das experiências que nós tivemos durante a internação da Célia, quando ela foi para a UTI, foi de que um dia, na terça-feira, eu cheguei, estávamos lá, conversamos, ela, o médico e tudo. E quando eu cheguei na quarta, eu não conseguia mais me comunicar com ela. Não tinha resposta. Ela estava entubada. Isso bate forte. Alguém que um dia você está falando e no outro dia está incomunicável. E às vezes eu pergunto para ela: você lembra de mim, querida? Eu todos os dias estava lá orando, cantando. Ela falou: eu não me recordo. Entregue-se a Deus. Não postergue. Os dons, os talentos, a sua vida, a sua vocação não são seus. Nós somos mordomos. Deus nos deu para administrarmos. Um dia nós vamos prestar conta de tudo isso. Não pense em vocês. Nós teremos o grande tribunal branco, não é? Vamos comparecer perante o Senhor e prestar conta de tudo aquilo que fizemos. Não no sentido da condenação àqueles que estão em Cristo, mas para prestar conta daquilo que a gente faz.
As nossas mãos estão calejadas, no certo sentido, em favor do reino de Deus. João caiu como morto, uma entrega total e incondicional. Qual foi a última vez em que você se rendeu mesmo aos pés do Senhor Jesus? A mesma mão que tocou João quer tocar em você. Não tenha medo. Ele disse: sou eu. Vamos em frente. E isso é uma grande mensagem de esperança para mim e para você. João, não tenha medo, eu estou aqui, eu sigo em frente com você. Você tem aqui o meu cuidado. A mesma coisa o Senhor diz para você nesta manhã. Siga em frente. A despeito das lutas e dificuldades que estamos enfrentando, temos que seguir em frente, fazer a obra de Deus, servi-lo com graça, com dedicação, com entusiasmo, entregando a Ele o melhor das nossas vidas, aquilo que a gente pode fazer. Eu queria orar com você nesse instante, antes da gente participar da ceia. Hoje a gente estourou um pouquinho o horário, mas a nossa meta não é passar muito acima desse horário. Vamos orar. Eu queria que você pudesse se apresentar diante do Senhor, apresentar a sua vida, essa mensagem de esperança para João, mesmo no meio da situação difícil em que João estava enfrentando. O Senhor diz para ele: João, eu quero orientar a igreja, eu quero orientar você como líder da igreja. Eu comprei vocês através do meu sangue, trouxe libertação, constituí vocês como reino e sacerdotes. Não tenha medo, João, siga em frente. Não se preocupe com os imperadores, não se preocupe com a população de Roma, não se preocupe, João. Eu estou com vocês. Eu tenho as chaves da morte, eu tenho as chaves do inferno. João, siga em frente. A palavra do Senhor nesta manhã para você é para você seguir em frente. Não pare. Se entregue, se renda ao Senhor Jesus. Pai amado e querido, nesta manhã a mensagem de João é para nós. Ela é atual, Senhor. A mensagem desse capítulo 1 do Apocalipse é para nós, de que o Senhor quer se revelar para nós. Abre, Senhor, nossos olhos espirituais para enxergarmos aquilo que o Senhor quer revelar. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Senhor amado e querido, que possamos compreender o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Temos sim, Senhor, esse chamado como igreja, como povo. Queremos servir as pessoas, queremos servir a nossa comunidade, queremos abençoar a nossa cidade. Mas tem, Senhor, aquela questão pessoal, vocação pessoal, os dons e talentos que o Senhor deu para cada um de nós. Senhor, que não possamos desperdiçar esse tempo. Que tudo aquilo que o Senhor tem dado, tem colocado nas nossas mãos, sejamos bons mordomos. Revigora a esperança dos meus irmãos, das minhas irmãs, daqueles que estão neste momento em suas casas, ouvindo esse culto. Revigora a esperança. Nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país. Traz esperança, Senhor. Como igreja, nós temos uma palavra de salvação, nós temos uma palavra de esperança, Senhor, e uma palavra que transforma, uma palavra, Senhor, que traz vida, que traz esperança, que nos conecta com a eternidade, Senhor, não somente com aqui e agora, mas nos leva a conectar com a eternidade, nos conectar com o Senhor. Desperta-nos, Senhor. Que cada um de nós aqui, e os irmãos, os amigos que nos estão assistindo, nesse momento eles sintam o toque do Senhor,
aquela mão que esteve sobre João, dizendo para ele: não tenha medo, siga em frente, em nome de Jesus, amém.